programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde. Começou a Lu aqui me olhando com cara... Eu adoro começar o programa com a Olivia dando bronca. Silêncio! Eu não aguento. Todo mundo falando aqui. Eu vou abrir o microfone, a mulherada não para de falar. É a Gislene que então não vamos para. começar. Boa tarde, né? Olá, boa tarde, ouvinte aqui da Rádio Show. Estamos já ao vivo com um papo com elas. De 88 de julho de 2019. De julho. Amanhã começa o ano de agosto. Prepare-se, que agosto não tem fim. Para os 365 dias. Eu acho que agosto... 366, Olha, né? eu acho que, eu acho que esse ano agosto é bissexto. Então vai ter um dia a mais. Tristeza. Estamos já ao vivo pelo facebook.com/papo com elas oficial. O nosso Twitter é o @papo com elas, o nosso Instagram é o @papo com elas oficial. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/papo com elas oficial. Entra lá, clica no sininho, se inscreve, porque aí cada vez que a gente subir um vídeo lá, você vai receber. Esse vídeo de agora está sendo transmitido somente pelo Facebook ao vivo. E aí, até o final do dia, vai entrar lá no YouTube. Se aproveita, vê tudo que a gente já postou desde o começo da nossa transmissão aqui em janeiro. E quem quiser ver os nossos vídeos também, tem um outro caminho que a pessoa pode ver, não é, Lu? Qual Tem sim, é lá no nosso site www.papocomelas.com. É sem o BR mesmo, Somos é internacionais. .com. Exatamente, praticamente hollywoodianas. E que mais que o pessoal pode ver no nosso site, além dos vídeos? Além dos vídeos, pode ver todos os conteúdos que a gente coloca lá. Tem de tudo. Tem informação, tem entretenimento, tem dicas sobre todos os assuntos que envolvem o universo feminino. Esse é o mote do nosso programa aqui. Agregar valor à vida das mulheres, transformá-las de alguma maneira, não é, Oli? É isso aí, a gente está sempre buscando trazer alguma informação, algo que possa melhorar a vida da mulher. E a informação de hoje é algo que é pra gente ficar ligado, né, Lu? O Cadu falou que tá mandando você meter bronca na gente aqui. Meter bronca? Tô na mesa, tô cuidando da mesa ela hoje. Que tá na mesa hoje, ela tá mandando só a gente ficar quieta aqui, porque eu e a Gislene a gente não para de falar eu não sei quem é o Cadu, mas, pô, pega leve, né? Mas o Cadu conhece a Olivia, aí que tá. Muito bem. A gente tá ao vivo, hoje é quarta hot, a gente tem a Gislene aqui. Prazer, Gislene, de ter você aqui de novo. Cada 15 dias ela tá aqui com a gente. Tema polêmico hoje, né, Gislene? Bom, primeiro, boa tarde. Prazer é minha área. Prazer, inclusive, hoje é o mais dia ainda. dele, né? É um prazer estar aqui hoje duplamente, né? Porque hoje é dia 31 de julho. Dia do orgasmo. Dia do orgasmo. Ui! Eu até gravei um videozinho agora há pouco, falando que eu desejo que as pessoas comemorem, né, em grande estilo, realmente com muitos e intensos orgasmos. Mas eu levantei uma outra questão, falando de orgasmo, assim, bem rapidinho. Pode falar. Que é pra gente pensar, precisa refletir algumas questões, até porque vocês acabaram de falar que o objetivo do programa é levar informação para as mulheres e fazer com que elas pensem, cresçam, evoluam, etc. Existe a ditadura do orgasmo. Que é assim, toda relação sexual precisa terminar no orgasmo, senão ela não foi boa. E isso não é verdade, porque ela pode ter sido muito boa, muito prazerosa, muito saudável e não ter tido orgasmo. Agora, por conta dessa ditadura do orgasmo, muitas mulheres se sentem pressionadas, porque elas têm que ter o orgasmo, outras se sentem até culpadas, porque não conseguem ter o orgasmo. E aí já vai para a cama com aquela culpa de eu tenho que ter a pressão, a expectativa, a ansiedade, e aí não chega. Então, se não tiver leveza, suavidade, estar entregue no momento, estar presente de fato no momento, não vai conseguir mesmo. Então, que sirva o dia do orgasmo não só para comemorar, mas principalmente para refletir também. É isso aí, fica a reflexão. A gente vai para um pequeno intervalo, a gente não entrou ainda no tema de hoje, a gente vai entrar daqui a pouquinho. Mas é um tema, como diria o falecido Avalone, polêmica! Então a gente vai falar dele depois da música. Fica com a Madonna agora, daqui a pouquinho a gente volta.
com ela, sexo. MGT. Estamos abertos aqui, o microfone. Ô, Gislene, parece que nunca veio no rádio antes. A trilha, a música antes acaba, fica aquele momento É um de silêncio, a gente suspense. pensa, ai meu Deus do céu, caiu a... Ai, meu tudo Deus aqui. do céu. Tararara. Ai, minha Virgem Maria. Não, estamos de volta aqui, a gente tá, a Gisele falando baixinho, MGT. Ela tá decorando o Twitter dela aí. Não, eu tava Gisele colocando Teixeira. o tema do programa, tava compartilhando, aí eu tava escrevendo, né? Poxa, Gi. Bom, muito bem. Bom, a gente vai falar de um tema aí, de um assunto, um movimento, que pra mim é novidade. A Gislene É. falou que já tinha ouvido falar disso, mas pra mim é novidade, que é um movimento que tem uma sigla, MGTOW, que era isso que ela tava soletrando. Essa sigla significa uma expressão em inglês, que é Men Going Their Own Way, que em tradução livre é homens seguindo seus próprios caminhos. E esse movimento apareceu numa matéria publicada no site Universa da UOL. Foi onde a gente ouviu falar dele aí. De acordo com a matéria, em uma outra publicação que discorria sobre os direitos da mulher no divórcio, um comentário chamou a atenção. Aqui abre aspas. É por essas e outras coisas que o estilo de vida MGTOW tem crescido e com cada vez mais adeptos. Atualmente é o mais recomendável a qualquer homem que queira preservar seus bens e principalmente sua paz. Fecha aspas. Os integrantes desse movimento, aliás, acreditam que a solução para todos os problemas, todos, vejam bem, Na vida. sejam eles emocionais ou financeiros, é abrir mão de ter relacionamentos sólidos com mulheres. Rodrigo Ferrari, que é bacharel em filosofia e mestre em sociologia, afirma que em um vídeo no canal do YouTube, chamado Platinho, é o nome do canal, que esses homens costumam obedecer às seguintes regras: não casar, não morar junto com uma mulher, não engravidar uma mulher e não se envolver com uma mãe solteira. O Rodrigo também fala, essas seriam estratégias para se proteger juridicamente. Em entrevista para a Universa, o Rodrigo afirma que mais do que um grupo ou movimento, o MGTOW é um símbolo. Ele abarca lugares onde um monte de meninos se organiza, o que eles chamam de machosfera. Gente, é um absurdo, não? Eu fico passada. Eu não sei se isso é falta de pia cheia de louça pra Né? lavar. Faltam uns boletos para essa Uns galera boletos pagar. pra pagar, exatamente. Não, aliás, começou tudo por causa de boleto, Não é você vê. verdade? Né? Não casar, não ter problemas financeiros, problemas Pois é. jurídicos. Ô, Gi, mas e aí? Pra mim, assim, ontem eu tava lendo essa matéria, lendo alguns depoimentos, procurei algumas coisas, e o que ficou claro pra mim, não são todos, é claro, mas boa parte deles, desses homens que integram um grupo desses, fazem isso por insegurança sexual mesmo. Então, nossa, não sei, é tanta coisa É nesse tanta assunto coisa, né? e ele é polêmico, como você falou lá. Ele é bem polêmico, porque são vários caminhos a serem abordados, até na sigla é homens que tomam, né, o seu próprio Seguem seus caminho. próprios caminhos. E esses caminhos realmente são caminhos que cada um vai escolher. Então, assim, são pontos de vista, e eu sempre falo que um ponto de vista é um ponto de vista, né? Porque dependendo do lado que você olhar, você vai ter o outro ponto. Então, engloba muitas coisas nessa questão. Você falou assim, que absurdo. E eu estava aqui quietinha, porque é absurdo até a página 2. Porque se a gente olhar pelo outro lado, não é tão absurdo assim. Então, eu falo sempre na questão da empatia. A sororidade é um movimento para as mulheres, agregando as mulheres. Uhum. E o que move é a empatia. Então, não sei qual seria o nome de um movimento tipo sororidade para os homens. É esse aí. Então, mas não tem o Tem nome... a fraternidade. É a Frater fraternidade. É do Isso. irmão, exatamente. Então, a questão é assim, olhando tendo empatia por eles, se colocando no lugar deles de fato, sem pensar que somos mulheres e ter o nosso olhar, eles não estão tão errados assim. Agora, se a gente olhar pelo nosso ponto de vista como mulheres, a gente realmente vai achar que é um absurdo. Mas eu acho que aí há controvérsias, porque até tem uma parte aqui da matéria que eles falam que esses homens, eles pegam um fato isolado
e usam aquilo como verdade absoluta. Então, porque um cara foi preso por não ter pago pensão, eles dizem que todo homem que se casar vai ser preso porque não vai... Então, assim, já... Ele Achando pegou que ele vai um separar fato ali. e que aí vai ter que ficar você devendo entende? pensão pra mulher. É a mesma coisa da mulher, que nem você tá falando. Exatamente. Tem mulher, né, que infelizmente suja, né, a categoria toda. É. Exatamente. Assim como existem homens também fazem isso. Mas é a mesma coisa que você tá falando. Pegar um fato isolado de uma mulher que se usou de Se vítima promover. pra conseguir uma pensão que nem lhe é justa, pra falar que toda mulher faz isso, não é? Então, é exatamente isso que eu tô falando. Tudo depende do que é ponto de visto. vista. Então, eu estava dizendo o seguinte, tem o ponto de vista do homem, tem o ponto de vista da mulher e tem o ponto de vista social. Sim. Que aí a gente pega os dois lados, olha todos os lados da história, na verdade. Então, é exatamente essa questão. Não acho que eles estão certos, mas eles também não estão totalmente errados. Claro que entrar no ambiente, né, machosfera, isso é um absurdo. E entra muito no que você falou, é muita insegurança. Porque se eu tenho segurança do que eu sou, do que eu quero, eu tenho objetivos, eu tenho clareza, fica muito mais fácil de eu escolher, né, dentro do meu universo, uma mulher que caiba dentro do meu universo, né, com as características que me são dentro dos meus valores. E aí a gente não vai acabar com todos os problemas, mas é uma forma de minimizar os riscos. E a questão dos bens, por exemplo, que eles falam, não dividir bens, essa coisa toda, que depois mais para frente a gente vai entrar um pouquinho melhor, tem legislação que vai garantir o direito aos bens que você já tinha, e o restante, o que foi construído junto é mais que justo, Não, né? e não é. Se ele tem tanto medo assim, quando ele estiver num relacionamento, ele pode optar por casar por separação total de bens. Sim. E a mulher dele, a esposa dele, nunca vai ter direito a nada do que é dele. Mas eu acho que eu não gosto de generalização. Começa a falar, porque toda mulher, todo homem, já não nem ouço mais o que a pessoa tá falando. Sim. Porque eu acho que tá errado isso, pegar um fato isolado e Isso, falar que todo tomar mundo conta de tudo. exatamente. E muito disso se dá por conta, por isso que eu falei que são muitos pedaços, né? A gente vai alinhavando e a gente não vai chegar numa conclusão aqui de forma nenhuma. Mas a gente vai alinhavando e a gente toca de novo na questão que a gente já falou em alguns outros programas, da questão da modernidade líquida, Sim. que entra aqui, né? Então, eu não crio vínculos, porque eu tenho alguns problemas a serem resolvidos, que muitas vezes é da própria pessoa, Sim. não é do outro, não é da sociedade, mas eu não sei como resolver, então eu vou criando movimentos. E eu acho que eu vou resolver a minha vida fazendo parte de movimentos. Então, você falou que tem muito medo de generalização, eu tenho muito medo de movimentos. Porque todo mundo entra. São generalizados. Também, né? Acaba segregando, né? Sim. Então, eu tenho muito receio dessa questão, porque exatamente os movimentos, nem sempre eles são justos. E a gente olha e fala assim, tá, então aquele grupo de pessoas, eles defendem isso. Aí você vai entender de fato o movimento, e aí entra nessa questão de generalização. Por que você tá aqui? Porque aconteceu um caso com o meu primo, né? É o meu amigo, e isso não faz história, né? Isso não cria estatística. Então, isso é muito Exatamente. perigoso. Eu acho tão ruim isso, porque, na verdade, assim, as pessoas não estão se permitindo ter um sentimento. Na verdade, assim, falar, não casar, não ter um filho, não se envolver com alguém que já tem um filho, na verdade, você está se bloqueando, impedindo de ter um sentimento que pode ser muito bacana, que pode ser muito prazeroso. Pode agregar muito pra vida. Exatamente, né? E assim, o que vier depois, sabe, foi o depois. Você aproveita o momento, aproveita o agora, o instante com aquela pessoa. Eu acho que além de segregar, como a Gi falou, eu acho que assim, por frustração, por problemas que já ocorreram com outras pessoas do círculo de amizades desse indivíduo, eu acho que ele não se permite ser feliz a partir de uma história que ele ouviu dizer de alguém. É isso, Gi? Ou até mesmo que não só que ele ouviu de alguém, mas que pode ter acontecido com ele também, e aí ele criou Ele pode Uma ter casca, visto dentro né? da casa dele, Exatamente. entre o pai e a mãe, Ou por com ele exemplo. mesmo, E né? aquilo Ele fica uma crença, cria uma crença nele. Ele né? pode ter passado pela experiência e não ter sido uma experiência saudável, confortável, e ele criou uma crença limitante
ele criou uma âncora negativa e é difícil ele sair dali sozinho às vezes. Às vezes ele precisa de ajuda profissional mesmo. Mas o que acontece? Não é porque ele passou por uma experiência ruim que vai ser sempre assim, né? lógico. Que vai ser um padrão. Então, a pessoa pode, por exemplo, ele pode ter casado com uma pessoa, com uma mulher, que de repente foi uma catástrofe na vida dele e ele ficou com uma mão na frente e outra atrás. Isso não quer dizer que num próximo relacionamento ele vai encontrar uma mulher exatamente igual, com o mesmo perfil, que vai levar tudo que ele reconstruir. E aí entra no que a Olivia acabou de falar. As pessoas não se dão o direito de ser feliz. E uma outra coisa que eu tenho percebido nos relacionamentos, as pessoas querem relacionamentos perfeitos, já começar perfeito. Então, se ela olha lá na frente, a não ser as pessoas, os jovenzinhos mesmo, né, que estão começando os relacionamentos, que não tem histórico, Não tem ok. referência. Não tem histórico, não tem referência, tem parâmetro, ok. Mas uma pessoa lá de 30, 40, 50, 60 anos, que casou, ficou muito tempo casado, separou e é interessante reconstruir a vida. Mas aí tem esses medos e bloqueios. Mas não se entrega porque já olha. Então, todas essas pessoas, estou querendo dizer, já tem um histórico, já tem uma família, já tem filhos, tem ex-mulher, ex-marido. E aí quem olha e fala assim, putz, é problema. Ex-mulher é problema. Porque generaliza, né? Generaliza. Por exemplo, não é porque sou eu não, mas eu sou muito de boa. Eu sou uma ex-mulher muito de boa. Exemplar. Né? Exemplar. Mas tem ex-mulheres exemplares, tem as medianas e tem as péssimas, né? Agora... E ex-maridos também, Também, né? Aí que tá. também. E aí assim, mas tem filhos. Mas esse filho tem problema de saúde, o outro tem problema de comportamento, o outro tem problema, tá sempre sendo chamado na escola, tem problema no condomínio. Então, assim, adolescente dá problema. Então, se a gente for por essas eliminações... por blocos, ninguém vai se relacionar com mais ninguém. Porque a vida traz problemas. Agora, como é que eu vou resolver essas questões? É engraçado que num primeiro momento, quando eu bati o olho, eu falei assim, poxa, tudo isso por causa de dinheiro? Sabe? Mas aí eu vi que não tem Não é a só o ver. dinheiro. Não tem Não. a ver com dinheiro. Eles usam menos dinheiro como importante. justificativa. Pra falar, não, porque dá prejuízo, porque gasta com pensão, eu vou preso, não sei o quê. É que se você lê a matéria, toda. eles usam o dinheiro, os bens, o material, a pensão, como a justificativa, mas é uma coisa muito mais profunda. que Mas lá na frente, na matéria, a gente vê que entra a questão, né? Até o comentário de outras pessoas que estudam esse movimento também, algumas mulheres, a gente vê que entra a questão do feminismo. Então, cada um começa a defender, né? Puxar a sardinha para sua brasa. Exato. Mas aí é a outra questão. Aqui são dois polos. Até deixei isso aqui que são que é a machosfera contra o feminismo xiita, porque tem também. Aqui é um contra o outro. E essas também, na minha opinião, essas também estão fora do ponto, da curva aqui. É o ponto fora da Você curva. tá querendo tirar de vez o outro da É um- existência, sabe? querendo, que não é que competição. o outro é totalmente errado. É. E assim, as pessoas não pensam que podem agregar estando juntas. E acho que só aquela ideia, aquele ponto de vista é o correto e não consegue observar outros pontos de vista. Parece até cavalo com arreio, assim, que fica. Você não pois consegue é. ver, além daquela coisa, você não consegue ver o todo. Então, a ideia da machosfera ou daquela coisa do feminismo tão intenso, que fala o feminismo xiita, só leva à segregação, como a Gi exato. falou. Não, e o pior de tudo, porque eles colocam tanto um lado quanto o outro, eles colocam a responsabilidade, a culpa, né, de todos os problemas do mundo no gênero. No gênero E não é da pessoa. A pessoa, ela é mau caráter, independentemente dela ser homem ou mulher. Né? Exatamente isso, independe do gênero, e até na matéria fala em algum momento alguém cita sobre guerra dos sexos, né? Exatamente isso, então fica lá as polarizações, a machosfera, o feminismo xiita, como surge esse termo aqui agora, e no meio não tem nada, né? Porque assim, parece que dentro desse universo, claro, né? Só criaram dois polos, estão lá na extremidade e no meio tá vazio. E no meio ninguém quer se arriscar, porque ninguém quer sair das pontas e ir caminhando para o meio, que seria o equilíbrio, arriscar novos relacionamentos, porque é sempre um risco, né? O arriscar de eu vou lá, vou tentar, a gente nunca sabe o que vai dar.
E aí, realmente, eles ficam... Porque o começo da matéria fala bastante da questão financeira mesmo, de dividir bens, essas coisas todas. Depois levanta a questão de pensão e de... Enfim, da pensão mesmo, né? E aí a gente entra numa outra questão que, se for analisar, não é desse jeito. Então, esse movimento, para mim, né, eu pessoalmente analisando, particularmente, não é viável. Porque se a gente pegar, tem mecanismos, até na legislação, não sou advogada, mas a gente não conheço a fundo, mas a gente sabe que tem, que, por exemplo, na matéria fala assim, a mulher era dona de casa, não trabalhava e dependia financeiramente do marido. Aí ele separa, ele tem que dar pensão. Ok, mas é por um período curto. E Até se que ela comprovar consiga de se fato arrumar. que ela não tem mesmo, né? Mas é um período de... Esqueci o nome. Né? Mas é um período para ela procurar algo para fazer. Procurar um emprego, ver o que ela vai Então, fazer. aquilo é por pouco tempo e em algum momento da matéria usa o termo injusto. Não é injusto, porque ela se dedicou todo aquele tempo que ela estava com ele. Então, não é injusto. E ele também não vai pagar pensão para ela o resto da vida. Quanto à questão dos filhos, que muitos homens entram nessa questão da pensão para os filhos, não tem nem o que discutir, né? Não tem, ajudou Porque a fazer. não Filho tem... ninguém faz sozinho. Não gente. tem não filho. entra. Não existe esse filho, exatamente. Exatamente. Então, assim, são pensões diferentes, pensão alimentícia e pensão, que eu não sei como é que chama, pensão dada para mulher, e que são coisas completamente diferentes, e é por um período, aquilo está mais do que previsto, né? Porque se não separasse, teria que alimentar o filho do mesmo jeito. Vai estar lá dentro né? da casa, vai gastar A criança ia pra escola, ia ficar doente, ia ter que comer Né? do mesmo jeito. Às vezes até Ia maior ter o que custo. pagar do mesmo... Hã? Às vezes Às vezes até maior, exatamente. Então, não faz Não sentido. faz sentido nenhum. Mas, assim, também entendo que, por outro lado, existem mulheres que se aproveitam dessa situação. Sim. Isso acontece, mas do mesmo jeito que do lado de cá é uma pessoa, aqui também é uma pessoa. Isso não quer dizer que toda mulher vai fazer isso, toda mulher... Não, eu vou ficar com esse cara porque eu quero engravidar, porque eu quero que ele me dê uma pensão. Não sei se existe alguém que pense isso, mas eu acredito que tenha. a maioria não pensa, né? Acredito que tenha um grupo de pessoas que são aproveitadoras que vão realmente, principalmente em relação Mas a famosos, em independe relação do a gênero. pessoas... Independe do gênero. Mas eu acho que assim... Jogadores de futebol. Exatamente. Existe um Não, grupo gente, de- vocês acham que isso acontece com jogador de futebol? Imagina, né? Ah, vá. Vá. Nossa, que mundo que vocês vivem, isso não Então, acontece. pois é, inclusive a gente tem um caso recente aqui que deu no que deu, né? A gente até agora não sabe se foi houve ou a não houve violência. a agressão, a violência, porque a prova que era seria a prova crucial para dizer se foi ou não sumiu. E aí é difícil da gente acreditar. Infelizmente, não tô falando aqui que ela é culpada ou não, mas que não dá pra gente saber. Então, mas por conta deste caso aí que a gente está falando, é que a gente entra na questão das alpinistas sociais, Sim. né? As carreiristas. Exatamente, carreirista, alpinista social, aí citando o jogador, são as Maria Chuteiras e por aí vai, né? Agora, tem um movimento feminista que não é o xiita e que ele é muito válido, Exatamente. que é o feminismo em si, e que ele diz o seguinte: as mulheres não querem competir com os homens, então a gente já começa a desconstruir esse movimento, o movimento dos machos... Da machosfera. né? Elas não querem acabar com os homens, não é guerra do sexo, o que elas buscam, o feminismo, né? Elas buscam direitos iguais. As mesmas oportunidades. Exatamente. Então, e aí não faz sentido nenhum. Então, quando a gente começa a pontuar, e a gente levantou poucos pontos, porque o programa tem um tempo limitado, né? É 1 hora. Mas se a gente fosse defender uma tese realmente, não se mantém isso, não se sustenta, né? É verdade. É isso aí. O assunto é bem polêmico. A gente vai continuar com esse assunto depois do nosso intervalinho. Manda aí sua pergunta pra gente. Dê sua opinião. A gente está falando sobre esse tema, né? Dos homens que acham que sozinhos eles São mais felizes. são mais felizes. A gente quer saber, você que é um homem que tá vendo a gente, se acha que isso vale a pena? Ou se de repente é só uma ideia e que, na verdade, compartilhando aí, tendo uma vida em harmonia com uma Caminhando companheira, lado a caminhando lado, lado a né? lado, se é mais feliz. Não competindo. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Estamos de volta aqui no Papo com Elas, muitos assuntos durante o intervalo. E é aquela coisa, a gente tentando entender Ainda. se dá pra entender o outro, né? A gente É. vai passar vidas e vidas, a gente tentando entender o outro e tá difícil. O outro ele tem o direito de ter as justificativas dele, mas a partir do momento que ele faz o movimento, eu acho que precisa de um pouco mais de explicação, né? Porque até onde a gente chegou aqui no nosso bate-papo é assim, se a mulher é dona de casa dependente do marido, ela não presta. Se ela trabalha e ganha o próprio dinheiro, ela é carreirista, também não presta. Então tá difícil pra nós, né? Tá difícil aí. Mas tem quem defenda, né? Tem até na matéria Tem a gente quem fala, né? defenda. Que tem mulheres que compreendem e defendem o movimento MGTOW. Em suas redes sociais, a advogada Sarah Proton publicou um meme estampado pelo super-homem e a frase: sozinho me deito, sem processo me levanto. A imagem sintetiza o estilo de vida MGTOW. Tem também a autora do livro Belas e Feras, de 2018. Não, Ela mesma, né? Ela é. mesma. Ela é autora do livro Belas e Feras, de 2018, sobre casos de violência doméstica de mulheres contra homens. Sarah Proton diz que a sigla ganhou mais destaque com a popularidade do Me Too, um movimento que teve início a partir de uma série de denúncias de assédio sexual contra o produtor Harvey Weinstein. Sarah conta que entrou em contato com o grupo há 3 anos e ela diz, abre aspas, de certa forma me identifiquei com eles, porque desde a adolescência falava para os meus amigos não perderem tempo com mulher, mas irem atrás do próprio desenvolvimento. É um pouco exagerado, né? Ela também tá... É que assim, advogado é que nem médico, tem aquele dia a dia que você vê tanta desgraça. Tanta tragédia. Mas é verdade, Oli. Que você começa a perder um pouco de fé, né, na humanidade. Aí você fala assim, putz, eu já vi tanta coisa. E assim, eu também conheço caso de homens que já apanharam das companheiras. Eu também conheço caso de homens que sofreram violência, assim. Nem por isso eu nunca bati no meu marido. Isso eu já digo, né? Assim, eu conheço, mas não fiz disso uma realidade, uma verdade absoluta. Eu também conheço mulheres que batem em homens, e até por isso tem um movimento contrário mesmo, de advogadas que se uniram para defender causas, né, que é o oposto da Maria da Penha, né, que são os homens que são agredidos. E se tem de um lado, tem do outro. Né, porque são... E os dois estão errados. Exatamente, os dois estão errados e dizer, só que aí com essa questão do feminismo, esse feminismo xiita que vocês levantaram essa questão, claro que vai enaltecer as mulheres, né, tipo assim, as mulheres sofrem violência, isso é fato, sofrem mesmo, né, é um número absurdo, mas parece que é só as mulheres, né, e que as mulheres são santas e que também elas não agredem os homens, que isso também não é verdade. Claro que a proporção, pelas estatísticas, são muito menores. Mas se existe um caso de referência, é um caso. Exato. Ponto, né? Já não tá excluído o assunto. E aí entra a questão de... Eles até falam aí na matéria de privilégios injustos, né? Que fala de Bolsa Família, projetos sociais, etc. Né? Projeto já está implementado, é outro nome, né? Que também é questionável. Porque se a gente olhar por um lado, vai falar assim, se são direitos iguais, a gente está brigando tanto, realmente não tem que ter privilégios. Mas por que eles existem? Né? Então, a gente teria que levantar várias outras questões antes de acolher, chancelar lá o movimento deles e dizer assim, os privilégios são injustos. Injustos baseados em quê? Né? Então, não dá para... Então, quando eu comecei a ler a matéria, que eu fui levantando esses pontos... mesmo leiga em direito, por exemplo, mas a gente tem a informação aí do senso comum, a gente sabe que facilmente isso daqui não vai para frente. Se for simplesmente um movimento, vem fazer parte, senta aqui e compartilha das minhas ideias. Senta aqui, vamos compartilhar das mesmas lamentações, mas não tem nada que embase de fato um movimento desse para seguir adiante e ser levado a sério. A Sarah Proton, essa advogada, ela ainda pontua que esse movimento, o MGTOW, não é contra o feminismo, mas ele é uma resposta ao feminismo. E ela diz assim, abre aspas, a culpa pelo surgimento do movimento, não é da mulher,
mas do governo, que cria vários tipos de privilégio para a mulher e desvantagens para os homens, que é o que você está falando, Gi. Sim. Um exemplo é a pensão alimentícia em caso de divórcio, ela afirma. Ela não disse que a pensão alimentícia, para mim, eu não sei se existe outro tipo, mas para mim eu entendo que é pro filho. E pro filho, para mim, não é injustiça, gente, que é o que a gente falou antes, né? Então, eu acho, né? Não sou advogada, mas que a pensão alimentícia é pro filho e a pensão pra mulher é um outro nome, pelo que, até onde eu sei. Quando eu me separei, meu filho já era maior de idade, então não tinha direito à pensão alimentícia. E eu trabalhava, sempre trabalhei, também não tinha direito. Mas um advogado falou assim para mim: você quer pleitear uma pensão? Para mim, né? E aí eu teria por um período X até eu conseguir me reestruturar. Tipo um seguro-desemprego, entre aspas, né? E eu teria direito, porque o padrão que eu tinha acabou sendo afetado, teve uma modificação, então por lei tem uma brecha lá, alguma coisa assim, que mesmo que você trabalhe não pode cair drasticamente, alguma coisa assim. E aí entra no que a gente falou lá no começo. Eu sei que eu teria esse direito, mas eu não fui atrás, né? Então entra aquela questão, a gente volta na questão da alpinista social. E às vezes a gente tem direito, mas você fala assim, eu não acho isso justo. É uma questão de caráter, no meu ponto de Aí vista. a outra fala assim, eu não tenho direito nenhum, mas eu vou atrás, eu vou dar um jeito. E aí, essas que vão atrás, não tendo nem o direito de nada, que são as causadoras, eu acho, né? Eu penso, dessa revolta toda desses homens. Então, são casos pontuais, tanto de um lado quanto do outro, e que não faz sentido ter um movimento para trabalhar ou para abordar questões tão pontuais, tanto de um lado quanto do outro. Mesmo porque a gente sabe que tem muito ex-marido encostado também em pensão de mulher, que hoje a mulher também paga a pensão pro ex-marido, né? Então a gente sabe que do mesmo jeito que a mulher pode pleitear, o homem também pode, muitos estão recebendo. Sim. Então, assim, é mais uma coisa que é baseada em que você tá falando isso, né? Tem caso também, gente, a gente precisa ver que, por exemplo, tem isso, agora eu acho que nem tanto, mas há alguns anos atrás, as mulheres se casavam e o homem acabava não permitindo que a mulher trabalhasse fora, né? Não era, né? Às vezes ela tinha a profissão, tinha já estudado, tinha lá, e aí falava, vai casar, você não precisa. Vai ser do lar. Eu cuido de você. Essa acho que é a maior furada. A maior canoa furada que tem, eu cuido de você, não precisa. E aí, eventualmente, o relacionamento não dá certo. Acho que assim, aí o cara achar que ela foi uma sanguessuga e não querer arcar com alguma coisa, até para ela poder se reestruturar, ela se voltar ao mercado de trabalho, ela se for a questão. Exato, ela entender quem é ela agora, nesse momento. Acho que assim, eu acho que não é muito legal, assim. Quando é uma decisão... Acabou deixando de fazer alguma coisa porque entrou num relacionamento, e aí não tô dando razão para nenhum dos dois, nem pro homem porque pediu isso, nem pra mulher porque aceitou, mas acabou acontecendo dessa maneira, aí o relacionamento acaba. Eu acho que é mais do que correto ele, assim, arcar com o custo dessa mulher conseguir se reintegrar no mundo, de uma maneira geral. Aí entramos no contrato, né, Gi? E aí entra no contrato de expectativa. Quando essa questão, você vai parar de trabalhar para ficar em casa, é decidida pelos dois, é uma coisa. Aí a gente tem que respeitar. A gente pode até continuar achando que é errado, que eu também, na minha opinião, também acho que a mulher tem que continuar, mas cada um, né? Cada um sabe onde aperta o seu calo. Exato. Mas é a questão do contrato. Eu falo assim, e se eventualmente nosso casamento acabar, o que vai acontecer comigo? Você vai me pagar? Você vai... Escreve, assina e protocola no cartório. Vai no cartório. Nunca se sabe. Lembrei o nome que eu tava tentando lembrar e não conseguia. Esse período de se restabelecer, né, em caso de separar e ela era dependente financeira, eu chamo de período de carência, né? Tem um período de carência aí que você vai arcar. Mas é exatamente essa questão de ter esse período de carência, ter esse contrato, essas cláusulas de expectativas num relacionamento, e o combinado não sai caro. Exatamente. Né? E aí tá tudo certo.
Só que tem que ser um combinado, não só oralmente, Não, né? não. Melhor se precaver, Exato. porque na hora que tá ali no love, é tudo muito bom. Depois, na hora da briga, né? O combinado vai pro Mas espaço. esses combinados, eles são os contratos mesmos, né? Mesmo que fazem Com advogado, os com pré-nupciais. além da questão de fazer a parte. Como fala? Partilha, Separação a separação total dos bens e isso. tal, ainda tem contrato pré-nupcial que a pessoa Exatamente. pode fazer que quem é muito rico, né? Exato. Eu vejo na novela Né? isso, tá, gente? Isso a gente vê em filme Que a e agora pessoa- começou aqui no Brasil. Que a pessoa tá muito, muito rica, então tem medo que a mulher vai trair, a mulher ou o homem, né? Sim. Casou só por dinheiro, então faz um contratinho, que daí perde... Bom, enfim, vocês sabem como é que é, né? Vocês assistem a novela, lá ensina. Eu não assisto novela. Não, Mas, sabe, eu não assisto novela, eu já falei, eu não assisto televisão. Mas teve uma época que eu assistia. Eu era noveleira, aquela Eu assim, sou daquelas. que não perdia por nada. E nessa época eu dava aula em escola mesmo. E era muito interessante, porque assim, dá para você linkar. Eu dava aula para ensino médio, então era apostila para pré-vestibular. Então eram textos. Então dá para você linkar muitas coisas que acontecem na novela com a vida real, Sim. né? E eu sempre levava, falava, porque os alunos assistiam novela. Sim. E eu falava, sabe aquele caso da novela? Então, agora onde é que a gente encaixa isso aqui no chama a texto? atenção do... Educação em massa é novela, gente. Exatamente. Pra, né? Mesmo porque a novela, ela tem um cunho social, né? Como é que Sim, ela é sim. abordada ali? Ou da sociedade vai para a novela, ou da novela volta para a sociedade. Na verdade, é um ciclo. Então, novela é uma coisa interessante para a gente parar e analisar. Eu falo que, nesse assunto da novela, quando eu assistia novela, eu assistia com o objetivo de observar mesmo, porque tem muita coisa interessante. Agora, assistir por, deixa eu ver quem beijou quem separou, aí para mim realmente é perda de tempo. Agora, nessa questão voltando para o texto, para a matéria, ele fala em algum momento de que eles se sentem... Tem as escolhas que agora as mulheres podem escolher, né? Sim. E eles se sentem colocados de lado e que isso é um grande problema para eles, e aí faz parte desse movimento. Ué, Mas então, aí tá Então. tudo contra do que eles estão falando. Então. Ué, Quer ser olha, você escolhido. tem que decidir, né? Ou Quer ou não, não quer? ou não quer ficar com mulher, ou quer, né, ficar... Então, o que eles... Isso daí tá indo contra tudo que eles colocaram lá. então, Você vê como nada é faz incoerente, sentido. Como parece que é mais uma questão... não dá pra falar Não. isso, mas é uma questão de insegurança sexual, alguma coisa. Pra mim é isso. Agora, Gi, deixa eu te fazer a última perguntinha aqui, que a gente já tá com o tempo estourando. A dissolução do padrão de gênero, será que é uma saída pra uma questão assim? Na verdade, não haveria mais um gênero provedor, mas a pessoa provedora. Eu acho que esse seria um caminho, e é o que eu já falei, sempre falo, é a questão de um casal são dois seres individuais, né? Então, os dois têm a mesma responsabilidade, a mesma competência em todas as áreas. Desde a área financeira, desde ser o mantenedor, o provedor, e também a questão de ser o provedor, ou o mantenedor, ou sei lá, que nome que queira dar aí, Whatever. para a questão de ser autônomo nas emoções e nas próprias escolhas. Então, você não fica preso ao outro, né? E a modernidade líquida fala muito isso. Você não está preso ao outro, você está junto com o outro, né? Exato. Você não precisa do outro, você quer estar com o outro. Então, se a gente pensar desse jeito, de eu não preciso do outro de fato, mas eu quero estar com ele, eu quero esse vínculo, eu quero esse relacionamento, colocaria por água abaixo todo esse movimento e esse medo, essa insegurança, essa incerteza de não querer se relacionar, não quer casar, não quer morar junto com uma mulher, não quer que ela engravide, não quer que ela engravide, né? Então, assim, não vai constituir vínculo, não vai constituir família. E, de repente, a gente poderia até abrir um leque aqui, se a gente continuasse, que a gente também não sabe tudo desse movimento, não quer que ela engravide. Ok, então não vai criar vínculos nunca, né? Então, a gente precisaria entender melhor qual é o objetivo de fato desses homens, se é por conta dessas questões que foram colocadas na matéria, ou se tem algo mais que aí é da própria pessoa que ela acaba levando para o relacionamento.
Eu vou fazer um momento pronto, falei. Né? Eu acho que eles estão querendo atenção. Pronto, falei. Pronto, falei. Gente, o programa chegou ao E fim. com essa, E tchau, acabou. O Papo com Elas de hoje. Gislene, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. O Papo com Elas volta amanhã. Continue participando aí das nossas redes, ficando de olho quem vem amanhã. E é isso. Até amanhã, Lu. Até, beijo. Beijo, Gi. Beijo, tchau, tchau. Você conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1 da tarde.